Você se identifica com essa frase aqui, ó? Faço tudo menos estudar alemão. Você sabe que precisa aprender, mas se sente culpada porque não está conseguindo sentar a bunda na cadeira para estudar o idioma. Então, se estudar alemão está sempre ficando para depois, eu vou te passar 6 passos simples que eu queria ter aprendido lá em 2016. Por quê? Porque todo ser humano empurra com a barriga. Eu também costumava empurrar muito com a barriga. Eu aprendi com essas 6 estratégias aqui a não empurrar mais com a barriga. Claro que às vezes a gente faz isso, mas com essas 6 estratégias que eu vou te passar hoje aqui, você vai empurrar muito menos com a barriga. Você vai entender, então é assim que acontece esse lance de eu ficar adiando meus estudos, mesmo precisando aprender. E aí eu me sinto culpada porque eu não tenho esses 6 passos simples, essas 3 estratégias que eu vou te passar hoje, beleza? Faltam 7 dias para o nosso evento começar. Segunda-feira que vem, a gente tem um encontro para você aprender estratégias para falar alemão com mais confiança no dia a dia, para você realmente entender melhor os nativos, se conectar e falar de igual para igual. A partir do dia 19 de maio, a gente começa o nosso evento Independência no Alemão. E essa live aqui é uma live de aquecimento para esse evento que começa semana que vem. Vamos começar aqui então? Olha só um relato que eu recebi esses dias, foi o seguinte... Ravile, olha só, semana passada eu prometi para mim mesma que eu ia realmente estudar alemão todos os dias um pouquinho e ia fazer isso pelos próximos 3 meses para conseguir me comunicar com mais confiança e tudo mais. Acontece que no 3º dia eu morri na praia. E aí eu fico só empurrando com a barriga e todo dia eu me sinto culpada por não conseguir estudar alemão. Realmente é mais forte do que eu. O que é que eu posso fazer para não passar por essa situação? E aí eu falei com essa pessoa, participe da live então, no dia 12 de maio, porque na live do dia 12 de maio eu vou falar sobre esse assunto. Vamos lá então para o primeiro passo simples para você não empurrar os estudos de alemão com a barriga. Olha só. Primeiro passo simples, foque na meta do dia. O que é que significa isso? Quando você tiver uma meta muito grande, que para você atingir aquela meta vai demorar meses, talvez anos, é muito importante você simplesmente mudar sua perspectiva. E é algo muito simples, porque é algo puramente mental. Porque se você colocar sua atenção para a meta final que está lá na frente, daqui a vários meses ou daqui a alguns anos, muito provavelmente você vai morrer na praia. Por quê? Porque existe um pico de energia logo no início, no início ali, quando você decide atingir uma meta, logo no início você está com um pico de energia e está com motivação para fazer acontecer. E perto do final também. Quando você está perto de atingir a meta, você dá um gás, porque você olha, estou perto de atingir. Você dá um gás para realizar aquele objetivo. Só que no meio bate um desânimo. Então, como falar alemão com confiança ou aprender alemão de verdade, você dominar o idioma, pode demorar anos para isso acontecer. O que acontece é que você, no início, tem um ânimo ali, bota para quebrar, estuda, se dedica. Algumas semanas depois, alguns meses depois, você morre na praia, desestimula e para de se dedicar. Isso acontece, eu arriscaria dizer que acontece com a maioria. Por quê? Porque a maioria não aplica essas estratégias que eu vou te passar aqui hoje. Então a primeira estratégia é puramente de perspectiva mental. Você vai focar na meta do dia. Ravile, como é que eu vou fazer isso? Me explica, vamos lá. Você tem a meta então de falar alemão com mais confiança no dia a dia. Você mora em um país de língua alemã e isso é importante para você. Beleza. Para você falar alemão com mais confiança no dia a dia, você vai ter que se dedicar por alguns meses, aplicando estratégias eficientes para você chegar nesse objetivo. E aí o que acontece? Como esse objetivo de falar com mais confiança tá mais no futuro, se você tiver com isso em mente o tempo inteiro, na hora de estudar, você vai se dedicar ali um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e você vai perceber que depois de 4 dias, se você estiver pensando só na sua meta futura, você não terá atingido essa meta futura depois de 4 dias, depois de 1 semana. Você vai olhar assim, poxa, mas eu ainda não falo alemão com confiança. Claro que não fala, você está estudando há 4 dias só, há 7 dias. E aí você sua mente está pensando o tempo todo na meta final. Ela não está pensando naquilo que você está conquistando no dia. E aí por isso que é importante que você pegar a sua mente e trabalhar ela para focar na meta do dia. Qual é a minha meta do dia? Poxa, minha meta do dia é eu finalizar essa aula aqui,
fazer o exercício, finalizar esse texto com esse áudio. Eu vou transcrever esse áudio aqui do nível basicão, que é meu nível, enfim. Vou fazer isso, isso e isso. Então eu tenho essas 3 tarefas aqui para executar. E eu vou finalizar essas 3 tarefas aqui. Você tem que focar na meta de comportamento. Meta de comportamento você consegue medir se você fez ou se você não fez. Agora, quando você foca em outro tipo de meta, que é a minha meta é no final do ano falar com confiança, minha meta é passar em tal prova. Cara, você não controla 100% passar numa prova ou não. Porque no dia da prova você pode estar mais nervosa. No dia da prova você pode até ter feito uma redação que na sua opinião foi uma redação boa para passar, mas o avaliador foi muito rigoroso. Então você não domina, você não controla, melhor dizendo, essa meta de vou passar na prova em julho, vou falar com confiança em dezembro. Você não controla 100% isso. O que você controla são seus comportamentos. Então, você pode colocar meta de comportamento. O que é meta de comportamento? Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Vou fazer essas 3 coisas. Você consegue controlar a meta de comportamento? Claro que consegue. Meta de comportamento. Eu falei que vou fazer isso, isso e isso. Bato na mesa, vou lá e faço. Isso você consegue controlar. Então, minha primeira estratégia para você parar de procrastinar é focar na meta do dia. Hoje eu tenho isso, isso e isso para fazer em relação à aprendizagem de alemão. Eu vou lá e faço. Não quero saber de nada. Então isso, você vai mudar sua perspectiva. Em vez de ficar o tempo todo pensando, meu Deus do céu, minha meta é passar naquela prova, minha meta é não sei o que, não sei o que. Esquece disso. Você pode até colocar isso na parede, realmente setar isso na sua vida. A minha meta no momento é essa. Colocou a meta, beleza. Agora divide isso em submetas. E depois que você dividir em submetas, você pensa no comportamento que você tem que ter para atingir aquela meta. Então, a partir de hoje, sempre pense dessa forma. Minha meta é de comportamento. Foque na sua conquista diária. Você tem uma meta de comportamento naquele dia e você vai conseguir metrificar isso aí. Você vai conseguir acompanhar isso. Fiz ou não fiz? Sabe, igual o interruptor de acender luz ou apagar luz. Acendi, pluf. Apaguei, pluf. Mesma coisa. Fiz ou não fiz? Fiz. Então estou mais próximo do meu objetivo. Amanhã eu vou repetir isso aqui. Não fiz. Eita, estou atrasando meu rolê, estou atrasando meu objetivo, porque eu não estou fazendo. Aí você vai conseguir medir isso aí. Maravilha do céu, o tema não é procrastinação, o tema é que eu estou empurrando com a barriga. Mesmo que eu foque na meta do dia, isso não vai resolver minha questão de eu empurrar ou não com a barriga. São 6 passos que eu vou te passar aqui, eu estou no primeiro. O primeiro vai te ajudar sim, porque você, ao focar na meta do dia, vai diminuir drasticamente sua ansiedade. E quando você diminui bastante sua ansiedade e pensa só no do dia, isso vai fazer com que você fique mais estimulada ou estimulado a fazer. Porque você fala, pô, realmente eu tenho controle sim do que eu vou fazer no dia de hoje. Eu tenho controle disso. Vai lá e faz, porque você tem controle. Você consegue controlar isso. Não fica ao além, ao acaso. Você vai lá e fala, hoje eu vou fazer isso aqui. E você vai lá e faz. E esquece o de amanhã. O de amanhã não importa. Você não vive o dia de amanhã, você só vive o hoje, o presente. Nem o hoje você vive, você só vive o agora, né? A gente só tá vivendo aqui o agora. Só existe agora. Não existe amanhã. Não existe. Só existe agora o tempo todo. Então foca só no agora. Cuidado com sua mente que ela fica te aterrorizando. Ela pensa na meta futura e pensa, nossa, estou tão longe disso. Mas você não vive futuro. Você só vive o presente. Controla a sua mente. Velho, o que eu tô falando pra vocês aqui é muito profundo. Fecha os olhos, controla a mente e pensa o seguinte, eu só vivo agora. Não tem por que eu estar ansiosa ou ansioso com o que vai acontecer, eu não tenho controle disso. Na verdade, isso é irrelevante, é relativamente irrelevante na minha vida. Porque eu só estou no agora. Se eu só estou no agora, eu vou fazer o que é possível fazer agora. O que eu tenho que fazer amanhã, problema. Porque se eu pensar no que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, vai me causar só ansiedade, porque vai ficar somando na minha cabeça. Você está percebendo o que eu estou querendo dizer? Se você pensar no que você vai fazer nos próximos amanhã e depois e nos próximos meses, vai somar isso na sua cabeça e vai virar um monstro gigantão querendo te engolir. Só que isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque você não vive os próximos dias e os próximos meses de uma vez. Toda vez que você olhar para alguém,
falando alemão, um brasileiro ou brasileira falando alemão melhor que você tem que pensar o seguinte: você não está olhando aquela pessoa, porque nossa mente olha para aquela pessoa e fala assim: rapaz, que pessoa inteligente, viu? Essa pessoa manda muito bem, que não sei o quê. Velho, você está olhando o passado da pessoa. Aquilo ali é só uma soma de comportamentos e escolhas que a pessoa teve ao longo de, provavelmente, anos. E aí você está olhando aquilo ali, você está olhando a soma do que a pessoa vivenciou, das escolhas corretas que a pessoa teve. Ou incorretas também, porque a gente aprende com erros. Então nunca olhe para alguém e fale assim: meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Ela sabe porque ela é inteligente, ele sabe porque ele é inteligente. Velho, não, ele sabe porque ele foi suor. Ela sabe porque se dedicou ao longo do tempo. Então o que você está olhando nada mais é do que comportamentos que a pessoa teve. E que você pode ter o mesmo comportamento, fazer as mesmas escolhas, desde que você tenha acesso a essas estratégias. Olha para a pessoa e fala assim: ô fulana, como é que você conseguiu isso? E aí, se você for uma pessoa, em vez de você ficar só elogiando e dizendo que a pessoa é inteligente, isso na verdade é uma afronta, na verdade. Pode parecer um elogio: nossa, você é tão inteligente, a pessoa até vai falar assim: pô, obrigado, não sei o que e tal. Mas, no fundo, até de forma inconsciente, ela vai pensar assim: porra, mas na verdade eu me lasquei todinho aqui para fazer isso, para conseguir, né? Me dediquei tanto e tal, foi muito mais suor e esforço do que inteligência. E aí, se eu fosse você, eu ia conversar com essas pessoas que você talvez tenha contato e tal. Vem cá, como é que você conseguiu isso? O que é que você fez? Vai no detalhe ali, ó. O que é que você fez? Quais escolhas? Que material? E como? E isso, aquilo outro. Vai perguntando os detalhes. Se você me acompanha aqui, por exemplo, e você está aqui aprendendo comigo várias expressões do dia a dia, vários olhares diferentes em relação ao aprendizado de alemão, você nunca se perguntou assim: o que esse cara saiu do interior da Bahia? Como é que ele conseguiu ir morar na Alemanha, entrar no mestrado em Direito em alemão, fazer amizade, namorar, falar alemão no dia a dia, aprender esse tanto de expressão que soa natural em alemão e tal? Como é que ele aprendeu isso? Se você se pergunta isso, eu vou falar justamente sobre isso a partir do dia 19 de maio, no evento. Exatamente sobre isso. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu ali do zero até hoje, nesses 9 anos, para eu conseguir falar alemão com confiança no dia a dia? Que diacho é método ADD? Eu vou falar isso no evento. Se você já se inscreveu, maravilha. Se não se inscreveu ainda, é gratuito, só comentar quero que eu te mando o convite. Então, o primeiro passo é muito simples. Foque na meta do dia. Bora pro segundo passo, que são 6 no total, para você não empurrar mais o estudo de alemão com a barriga. Olha só o segundo passo. Olha que interessante. Conheça o impostor que tem dentro de você. O que já acha negócio de impostor que tem dentro de você? Não entendi isso. Vamos lá. Eu vou falar para vocês um dado interno. Isso é um dado interno do eu com meu sócio. A gente faz pesquisa com vocês. A gente roda pesquisas às vezes. Que pesquisa é essa? A gente roda pesquisa com alunos e roda pesquisas com não alunos. Você em algum momento já preencheu algum formuláriozinho assim? Quantos anos você tem? Você mora onde? O que é que te motiva a aprender alemão? Quais são os desafios que você enfrenta com o alemão? O que é que te impediria de... O que é que está te impedindo no momento de melhorar seu alemão? Você, em algum momento da sua vida, você já deve ter respondido essas coisas assim. No formuláriozinho simples assim do Google e tal, você já deve ter respondido umas coisinhas assim. A gente roda esse tipo de pesquisa para entender o que é que está dificultando a pessoa de aprender. Vocês acreditam? Sabe qual é o fator número 1 que a galera mais responde? Eu já fiz esse tipo de pesquisa com milhares de pessoas. Milhares de pessoas ao longo de alguns dias responderam essa pesquisa. Chuta aí o que é que ganha em relação ao principal desafio que a pessoa enfrenta ao aprender alemão. Chuta aí o número 1. A maioria acredita que o principal desafio, sabe qual é? É a gramática. É o dativo, é o acusativo, é o genitivo. É algum assunto da gramática que está impedindo a pessoa de aprender alemão. Eu achava essas coisas antigamente. Há vários anos atrás, quando eu não rodava
Eu achava isso. Ah, deve ser alguma coisa prática ali do assunto. Ou sei lá, ou não consegue entender no dia a dia e ela acha que o problema é porque ela está estudando pouco e tal. O principal desafio, sabe qual é? Superar o medo de fracassar. Você acredita nisso? Que o principal desafio das pessoas é emocional. E aí eu comecei a entender que quem mora em país de língua alemã, claro que eu sei disso porque eu vivi isso na pele, né? Eu moro aqui já tem muitos anos. Mas ficou mais claro para mim quando eu comecei a conhecer vocês mais ainda profundamente ao longo do tempo que quem está no Brasil ainda está num conforto em relação ao idioma que consegue resolver tudo em português. E tá aprendendo alemão ali e tudo que aprende alemão tá bom. Ela não consegue ainda reconhecer direito que tal vocabulário não vai ajudar ela quando ela morar na Alemanha, que tal estratégia de aprendizado não é eficiente para quando ela estiver aqui, tiver que resolver as coisas sozinha e ter independência no idioma. Então ela não sabe disso ainda. Então qualquer método, qualquer professor, qualquer coisa, qualquer aula, para ela tá arrasando ali. Oxe, tô aprendendo alemão aqui e tal. Aprendi um monte de palavra isolada na internet, né? Um monte de palavrinha isolada, sem contexto. Ela acha, tô arrasando aqui, porra, eu tô aprendendo alemão e tal. Formula agora uma frase com essa palavra. Não sabe. Ela não entende que as pessoas se comunicam com frase, ela não se ligou ainda. E aí, então tem essa diferença entre o estudante de alemão que está no Brasil, que ainda não se deparou com a realidade crua, seca, fria, de morar no país de língua alemã e ter que resolver suas coisas, e tem o estudante que está aqui. E aí eu percebi que o estudante que está aqui, que já mora aqui eventualmente há alguns meses, alguns anos, são pessoas muito emocionalmente sofridas. Eu vim perceber isso ao longo do tempo. São pessoas emocionalmente sofridas. Por quê? Tentaram se dedicar, já entraram em tanto de curso de alemão, escola tradicional, curso online, curso daquilo, e aí se dedicou e percebia que nenhum ajudava como deveria. E essa pessoa, ela tá num processo, na verdade, não é que ela tá num processo, rolou uma parada com ela chamada, essa coisa, na psicologia o nome é desamparo aprendido. Ela foi se dedicando e aí não fez o efeito que ela precisava. Ela se dedicou em outra coisa, não ajudou a ela ir para o médico. Ela fez uma outra coisa, não ajudou ela a entender, ou se sentir ouvida, etc. Aí, o que está rolando com ela no momento? Desamparo aprendido. Tentei de tudo, nada funciona. Deixa a vida me levar, com o tempo vai aprendendo. Só que ninguém aprende, não existe isso. Não é mágica. Com o tempo vai passar, daqui a 3 meses eu vou estar melhor no idioma. Não funciona assim. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação da sua parte. E aí o que acontece? Eu percebi que o segundo grande fator, na verdade que é o primeiro, né, mas não o primeiro que eu citei hoje. Hoje eu citei que para você parar de procrastinar, você tem que focar na meta do dia. Mas a segunda estratégia simples para você parar de adiar é conhecer o impostor dentro de você. O impostor dentro de você, sabe qual é? Medo de fracassar. Então você adia, você para de se dedicar, porque você está com medo de dar errado mais uma vez. Você enxerga valor em aprender alemão, você precisa do idioma no seu dia a dia, mas você fala assim, cara, eu não vou não, já tentei de tudo já e deixa quieto, eu vou devagarinho aqui, consumindo conteúdo aleatório na internet que eu vou aprendendo. Não vai, na internet tá tudo bagunçado. E aí tem aquela pessoa, inclusive, que tende a ser perfeccionista, e aí o perfeccionista, como ele quer fazer tudo perfeito, e perfeição não existe, principalmente em idiomas, na comunicação não existe perfeição. Você vai errar o tempo todo e tal. E aí a pessoa prefere não fazer do que enfrentar a possibilidade de errar. Então, o segundo passo simples aqui para você, que para mim é uma dica grandiosa, é conheça, aqui ó, bota até escrito, conheça o impostor que tem dentro de você. Conhecer o impostor que tem dentro de você significa eu vou realmente observar o que é que está me travando. E eu vou te falar, nas pesquisas que eu rodo, a maioria coloca que o que mais trava é o medo de fracassar mais uma vez. É o que está mais travando no momento, é o medo de fracassar mais uma vez. Cuidado com isso, porque se morre a esperança, junto com a morte da esperança, morre também as outras possibilidades. Você deixa de conhecer novas possibilidades. E uma nova possibilidade pode ser, inclusive, a solução para os seus problemas.
Pode ser a virada de chave para você, essa próxima possibilidade que você está com medo de tentar, que é o método ADD, inclusive, que eu vou te apresentar a partir do dia 19 de maio. Entendeu? Então, beleza. O segundo passo é esse. Conheça o impostor dentro de você, que é o medo que está te travando. Terceiro passo simples, para você adiar, para você parar de adiar os estudos de alemão. Olha isso aqui, ó. Agenda e rotina. O que é agenda e rotina? Não existe. Ah, amanhã eu vou tirar... Amanhã eu vou estudar alemão. Oxe, o que aconteceu aqui, gente? Pera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, subiu aqui sem querer. Ah, aqui. Agenda e rotina, o que é isso? Você não pode deixar ao acaso. Quando você tá na... Por que muita gente... Às vezes a pessoa até sabe que o método tradicional é quadradão demais e não ajuda. Mas muita gente continua por quê? Porque ela quer ter uma obrigação de se deslocar, de pegar um trem, gastar tempo dentro do trem, de pegar um carro ou um ônibus que seja, de se deslocar até uma escolinha. Ela tá na escolinha ali com interação com um monte de coleguinha que não sabe alemão direito, então é cego guiando cego. A escola tradicional tem um método quadradão, mas ela prefere ir porque ela quer ter a seguinte sensação: eu tenho uma responsabilidade aqui, então eu vou para lá, para a escola, como eu sei que tem data, né, horário para começar, para terminar, eu tenho que me deslocar, eu estou pagando. Ela prefere isso, mesmo sabendo que é ineficiente, do que um curso online, por exemplo, que ela já tentou antes e aí ela não fez aquele curso. Então ela prefere o compromisso de ir para a escolinha do que às vezes ter uma metodologia melhor, né, que vai ajudar ela mais, ela vai economizar tempo estando dentro de casa, se ela for mãe de família, né, mais confortável para ela estudar de casa do que se deslocar para uma escolinha num horário que ela não escolhe. Dentro de casa ela escolhe o horário, numa escola que ela não pode cancelar. Se ela cancelar, eles não vão devolver o dinheiro, então não tem garantia de testar a escolinha e etc. E várias outras desvantagens aqui que eu nem preciso citar, que eventualmente, né, algumas pessoas aqui já sabem. E o que acontece? Só que ela não entende que quando ela tem um curso ali que ela consegue assistir dentro de casa, ela precisa reservar um horário para aquilo, como se fosse uma consulta médica. Quando você agenda um horário com o médico, você não vai? Não tem um dia e horário para você ir? Você tem que ter responsabilidade também com o seu estudo de alemão. Você tem que fechar na sua agenda tais dias, ou todo dia, desse horário até esse horário, mesmo que seja um pouquinho por dia, né? Você vai reservar na sua agenda e não importa o que aconteça, você vai fazer. É uma responsabilidade que você tem, da mesma forma que você tem a responsabilidade para ir para o trabalho. Da mesma responsabilidade que você tem para levar seu filho na escola e ir buscar também. A mesma responsabilidade que você tem para lavar roupa dentro de casa, as roupas suas, do seu marido, sei lá quem. Você tem que colocar que é a responsabilidade para você. Porque tudo é responsabilidade na sua vida. Agora, quando é para você se dedicar, melhorar sua autonomia, melhorar sua autoestima, mudar de emprego, que você quer mudar de emprego, não todo mundo, mas muita gente quer. Quando é para você, você não faz. Agora, o favorzinho pros outros, você faz. Ô amiga, me faz esse favor aqui, não sei o que, não sei o que. Aí você faz. Agora, na hora de se dedicar, no curso que você comprou, você não se dedica. Então, você tem que ter agenda e rotina. Tem que ter. E isso vai te ajudar a não empurrar mais com a barriga. Você tem que respeitar isso, ter autorresponsabilidade. Criança reclama, adulto resolve. Adulto tem que resolver, pô. Não tem chororô. Ah, que não sei o que e tal. Não, vai fazer acontecer. Criança reclama, adulto resolve. Não tem que reclamar. Não tem que reclamar, tem que fazer. Você sabe muito bem. Eu tive quando eu fazia direito em Belo Horizonte, sofria muito, que eu trabalhava durante o dia, pegava ônibus para ir pro trabalho, voltava lá do centro de Belo Horizonte até a Pampulha, que é uma região lá de Belo Horizonte, longe pra caramba do centro, para fazer a faculdade. Chegava em casa tarde da noite, dormia poucas horas e essa rotina toda aí durante 5 anos. E aí, na minha sala, eu tinha uma colega de turma chamada Bartira, o nome dela.
E ela tinha uma filha, também uma correria danada. A rotina dela era parecida com a minha, mas ela ainda tinha uma filha para cuidar. E dormia menos tempo do que eu, porque tinha que preparar comida para a filha, marmita, levar na escola, um rolê muito louco. Eu falei, Bartira, se tá difícil para mim, imagine para você que mora mais longe ainda do seu trabalho, mais longe ainda da faculdade e tem filho e tal. Como é que você consegue? Porque para mim já tava impossível, né? Ela falou assim, eu não tenho escolha. Naquele momento caiu uma ficha pra mim que ela falou isso, né? Eu não tenho escolha. Eu falei, caralho, que loucura, né? Quando realmente a gente não tem escolha, a gente faz. Não tem escolha, não tem tempo. Não tem tempo pra ter depressão, não tem tempo pra reclamar, não tem tempo. Quando eu vim morar na Alemanha, eu posso falar isso pra vocês também, porque vocês não sabem quem é e tá tudo bem. Ela, inclusive, já faleceu, mas a mãe da minha ex-namorada. Eu ia na casa dela. Essa mãe da minha ex-namorada morava numa casa bonita, numa região muito linda. Aqui na Alemanha tem vários, você sabe muito bem, né, quem mora aqui, tem vários bairros com uma casa e tem um jardim lindo, tudo verdinho, bonitinho, espaço pra caramba atrás da casa e tal, uma casa de andar, comida não faltava, dinheiro, recursos, possibilidade de viajar. Aí quando viajava ia pra um local bonito também e tal. Só que a mãe da minha ex-namorada, depressiva, sofrendo há anos com depressão, fumava pra caramba e tal, e depressiva, mal, depressão severa ali e tal. E na minha cabeça eu pensava assim, rapaz, que loucura, né? De onde eu vim, tinha tanta gente alegre, dando risada e sem nada, às vezes sem comida, e a pessoa tava dando risada, tava se ajudando ali, um perrengue miserável e tal, ali no interior da Bahia, né? E as pessoas felizes, rindo pra caramba, interagindo e tal, e eu assim... Cara, que loucura, né? Já a mãe da minha ex-namorada, na época, namorada, né? Eu olhava, analisava, assim, ela depressiva e com tudo ali pra ela, né? Assim, com a vida que muita gente queria ter, de possibilidades, de tranquilidade, né? De reserva financeira, numa casa massa, num bairro massa, na tranquilidade, com saúde, com segurança e tal, né? Falava, que loucura, né? O ser humano é muito complexo. Muitas vezes você tem tudo, mas mesmo tendo tudo ali, você tem aquele vazio emocional e tal, né? Cara, eu me perdi um pouquinho, não sei porque que eu entrei nesse assunto. Peraí que eu tenho que lembrar. Por que eu tô falando disso? Que eu queria linkar essa história com o lance do idioma, mas eu me perdi aqui agora. Por que eu tô falando disso? Eu tava falando de agenda e rotina, você tem que ter agenda e rotina. Me ajuda a lembrar aí. Agenda e rotina, senão você vai procrastinar. Mas eu me perdi. Enfim, às vezes eu começo a filosofar assim e me perco. Mas vamos lá. Agenda e rotina você tem que ter. Qual é o próximo passo para você, então, deixar de empurrar os estudos com a barriga? Isso aqui, ó. Você tem que ter um motivo forte para aprender. O que é motivo forte? Você entender por que esse idioma é importante para mim. Porque se você não sabe por que você está fazendo aquilo, a chance de você deixar de fazer é muito grande. Uma vez eu dei o acesso do meu curso para uma prima minha que está no Brasil. Eu falei, ó, se você aprender alemão, você vai ter muita oportunidade aqui. Só basta você aprender o idioma. Se você conseguir falar alemão com confiança, muitas portas se abrem para você aqui na Alemanha. Ela falou, nossa, quero muito mudar de realidade, mudar de vida, aquilo, outro, não sei o que. Beleza, vá para cima. Ela começou... sei lá, umas 4 semanas, eu percebia que ela foi morrendo, né? Na plataforma eu consigo ver se a pessoa tá acessando, o que é que acessou, deixou de acessar e tal. Eu percebi que ela foi num gás ali, depois foi reduzindo, até que parou. Por que parou? A resposta eu já sabia. Ela tava num meio em que ninguém tava aprendendo alemão, nenhuma amiga ou amigo dela tava estudando. Ela tava numa cidade também que não é comum fazer isso. E ela... até que tinha um motivo para aprender, que é o sonho de mudar de vida, de ter um emprego melhor e tal, mas não era, ela não vivia na rotina dela essa dor de tentar se comunicar e travar, passar vergonha em algum momento, fingir que entendeu, sorrisinho amarelo ali, né, em contato com algum nativo ou nativa. Ela não estava vivendo isso na realidade dela, no dia a dia dela. Ela estava no Brasil, tá ainda, né? E ela foi morrer na praia. No seu caso, se você mora em país de língua alemã, você não tem um motivo forte para aprender, você tem vários motivos fortes para aprender. Só que você precisa escrever isso
e colocar em vários lugares visíveis da sua casa. Você precisa realmente investir tempo escrevendo por que aprender alemão é importante para mim, o que é que vai mudar na minha vida, o que é que vai ser melhor se eu falar com mais confiança. Tenho certeza que você vai fazer uma lista grande aí. Você precisa dessa lista, você precisa investir tempo fazendo isso. 10 minutos, 20, 30 minutos, não importa, você tem que investir tempo escrevendo isso. Por quê? Isso vai te dar um gás, vai fazer com que você empurre menos com a barriga. Porque quando você pensar em empurrar com a barriga, você vai ler aquilo que você deixou num local visível da sua casa e vai lembrar, cara, é por isso que eu tenho que melhorar o tanto de coisa que vai mudar na minha vida aqui. Eu vou conseguir criar meu filho melhor. Porque muitas vezes você cria seu filho, sua filha, você acredita que é a melhor forma do mundo. Você fala, nossa, eu crio da melhor forma do mundo. E aí os pais sempre comparam, né? Nossa, a minha filha, ela tem uma vida 10.000 vezes melhor do que a vida que eu tive. E não sei o que e tal. Beleza, eu não duvido não que você é uma maravilhosa. Só que tem coisas que você não está enxergando. Você poderia, só em melhorar o idioma, você consegue criar seu filho 1000 vezes melhor no país de língua alemã. Porque às vezes o filho começa a desenvolver o idioma ali, está conversando com um coleguinha, você já não consegue entender direito as coisas. Na hora de ir na reunião escolar, fica travando ali, não consegue entender as coisas direito. Consequentemente, não vai conseguir ajudar como poderia ajudar. Numa confusãozinha na escola, num preconceito que pode rolar, às vezes você tem uma filha, um filho, um cabelo de uma forma, a cor da pele, não sei o que e tal. Criança fala o que está na cabeça dela. Às vezes rola um preconceitozinho ali, outro aqui, você não sabe como é que você vai lidar com isso. Às vezes você quer conversar ali de igual para igual com uma diretora da escola, coordenadora, professora, sei lá quem. E você fala, cara, eu não consigo, me faltam palavras e tal. Aí manda um e-mail, demora para responder o e-mail. E fica aquela situação chata do caramba. No médico a mesma coisa e tal. Você sabe muito bem que se você melhorar seu alemão, você vai conseguir ter uma vida mais plena. Você vai conseguir tirar o óculos sujo, a lente suja, que faz você viver uma vida com a lente suja. Nossa, tomara que ninguém fale comigo. Nossa, tomara que não sei o que lá não aconteça. Nossa, e se acontecer não sei o que, não sei o que. O tempo todo medo. Se alguém me ligar, tomara que ninguém me liga. Nossa, eu tenho que ligar pra essa pessoa agora e falar em alemão. Eu não vou ligar não. Liga pra mim. E não sei o que e tal. Então você fica vivendo uma vida toda limitada, parecendo que você tá, né, sem um membro do corpo, sem membros do corpo ali, por causa do idioma. A gente, nós brasileiros, a gente é guerreiro. A gente não pode perder para um idioma, não. Véio. A gente é guerreiro, a gente consegue coisas muito mais difíceis. Aí você tem que escolher sua dor. Qual é a dor que eu vou escolher? É a dor de uma vida mais limitada e com vários problemas emocionais ali, de medo, vergonha e etc. Ou eu vou escolher a dor do crescimento. A dor do crescimento é sentar a bunda na cadeira, ter autorresponsabilidade e virar adulta. E adulto. Que é reclama não, faz. Porque tem outras coisas que você já faz sem reclamar, porque você sabe o que você tem que fazer. Então, é isso. Escreva, né? Vai te ajudar a não procrastinar, não empurrar com a barriga. Você escrever por que alemão é importante na sua vida. E toda vez que você sonhar em empurrar o estudo com a barriga, lê aquilo que você escreveu. Pega ali e lê. Ó, caramba, não tem como eu adiar meu estudo de alemão, não tem como. Olha por que isso aqui é importante pra mim. Meu Deus do céu, minha vida ela muda da água pro vinho se eu souber isso. Então esse foi o quarto passo simples para não adiar mais os estudos de alemão. Bora pro quinto? O quinto passo simples é se perguntar qual é a multa que eu pago todo dia por não saber alemão. Qual é a multa que você paga todo santo dia por não saber? Tem uma coisa que me incomodava muito, velho. Já aconteceu comigo algumas vezes. Não muitas, mas algumas vezes já e me deu uma vergonha miserável. Que é fingir que entendeu. Alguém estava conversando comigo em alemão, eu estava fingindo que estava entendendo. Só que aí, em alguns momentos eu fui pego na mentira. Naquela mesma conversa ou em conversas diferentes com outras pessoas. Bate uma vergonha, né? Você tá ali, a pessoa tá falando, você fala, rapaz, não tô conseguindo acompanhar isso aqui direito e tal. Você dá uma desligada, desliga ali, né? Começa a pensar na morte da bezerra e tal. Daí que a pessoa fala, faz tu? Né? Hast du verstanden? Was denkst du? O que você acha? Aí você fala, eita porra, não tava entendendo nada, e agora? E eu tava fingindo, né? Porque a pessoa tava falando, você tava assim, ich verstehe das. Ja, das kann ich nachvollziehen. Você tava o tempo todo só dando feedbackzinho ali pra fingir que tava entendendo. Quando a pessoa volta, você fala, eita porra, não entendi nada, e agora?
E aí foi pego na mentira, porque a pessoa te fez uma pergunta e aí você não sabia responder porque você não estava ouvindo. Quanto tempo mais você quer fingir que entendeu? Então, essa é uma multa que você paga. Tem que se perguntar, qual é a multa que eu pago todo dia? Eu vou te lembrar de mais multas que você paga todo dia. Você tá ali na rodinha do seu trabalho, galera conversando e tal, solta um negócio, todo mundo começa a rir, você olha rindo, todo mundo rindo, você fala, eu vou rir também. Aí você ri por último, fingindo que entendeu. É uma multa que você paga. Outra multa que você paga é responder completamente fora de contexto. O pessoal tá conversando ali que não sei o que, tá, daqui a pouco você responde e a pessoa tava falando de uma coisa, você responde uma outra coisa, nada a ver. Todo mundo fala em silêncio assim, olha. Você fala, eita, eu acho que eu respondi alguma coisa errada aqui, porque se espalhou um silêncio aqui que, meu Deus do céu. E você fica toda sem jeito. É uma multa que você paga por não saber alemão. A outra que você paga é, você às vezes precisa... Eu sei disso porque as pessoas me contam. Eu nunca vivenciei isso, mas as mães me contam. Ravila, eu tô morrendo de vergonha. Porque eu preciso levar o meu filho, que nascido e criado aqui, ele aprender alemão mais rápido do que eu e tal. Eu preciso levar meu filho no médico comigo. E às vezes eu tô levando ali meu filho para uma situação delicada. Eu não quero que meu filho fique sabendo de coisas íntimas do meu corpo. Mas o meu filho, ele entende mais do meu diagnóstico do que eu. Ou às vezes é uma amiga. Você vai na ginecologista ali, sua amiga entende melhor de coisas sobre o seu corpo do que você, do problema que está acontecendo com você ali e tal. É uma multa que você paga por não saber alemão. Faz uma apresentação no trabalho, com sotaque e tal, você fala, porra, né? Eu sinto que a galera não me leva a sério aqui por causa do meu sotaque, como se eu fosse incompetente. E muitas vezes você é mais competente do que todos os seus colegas juntos. Você estudou mais. Eu percebo muito isso na área de saúde. Não é que eu percebo, mas a galera me fala, né? Quem é da área de saúde me fala isso. Porra, Vila, a área de saúde no Brasil é muito mais evoluída do que na Alemanha. A medicina no Brasil, né? Os enfermeiros no Brasil, enfermeiras, porra, aprendem pra caramba no Brasil, estudam mais tempo. Eles me falam isso. A gente estuda mais tempo, tá? Chega aqui na Alemanha, a gente olha eles no procedimento ali, né? Procedimento médico, fazendo as coisas ali para ajudar os pacientes. A gente faz muito melhor no Brasil. Chega aqui e você fala assim, não acredito que esse povo faz desse jeito não. É muito ruim fazer assim. Tá errado. Só que aí você não consegue esclarecer por falta do idioma. Se você dominasse o idioma mesmo, você conseguiria... Vem cá, minha chefe, pô, posso falar um negócio contigo aqui? Ó, no Brasil a gente faz assim, assim, assado. E é melhor, por causa disso aqui, você mete dado técnico ali, comprova que é melhor e tal. Só que por que você não faz isso e engole o choro? É porque não sabe o alemão. Sabe meia boca. Então é a multa que você paga por não saber o idioma todo dia. Quem trabalha, praticamente todo dia. Às vezes a pessoa ela conseguiu o passaporte alemão, casou com um nativo, uma nativa, tem um passaporte alemão na gaveta, mas se sente turista no idioma. E aí fica com essa vergonha, entra ano saindo com essa vergonha. Meu Deus do céu, eu morro de vergonha porque eu tenho um passaporte, mas não falo o idioma direito. E eu nem quero falar que eu tenho passaporte não, porque o pessoal vai me julgar logo. Você se sente julgada o tempo todo. Mas por que não resolve? E muitas vezes nem é culpa da pessoa, porque ela já tentou mil vezes. Aí rolou aquela parada que eu falo pra vocês de desamparo aprendido. Desamparo aprendido. Tentou, mas não conseguiu. Mas a partir do dia 19, segunda-feira, eu vou te mostrar um método que pode ser a virada de chave para você. Ah, Vini, quando você fala assim, parece propaganda. Eu sei que parece propaganda. É claro que parece propaganda. Todo mundo vai falar para você, ah, o meu método é o melhor, não sei o que, não sei o que. Eu não posso falar que meu método é o melhor, mas eu posso dizer para você que funciona para quem quer falar com mais confiança no dia a dia. Não é o melhor para quem quer passar numa prova, por exemplo. Para quem tá no Brasil e só quer ter um diploma para botar na parede. Não, não é o melhor. Nem é para isso. Ah, é para eu quero falar com confiança no dia a dia. Eu acho que é o melhor. Se não for melhor, tá entre os melhores. Pronto. Tá menos propaganda pra você? Beleza. Uma outra coisa, uma outra multa que você pode pagar morando em país de língua alemã. Você engole desaforo porque você já pensa, cara, se eu começar a falar aqui, as palavras não vão sair a tempo. Essa mulher, essa pessoa que tá com desaforo comigo aqui, vai me passar o trator. Vai me passar o trator. Vai me engolir nessa conversa aqui. É uma outra multa que você paga. Se enrolar para falar numa frase e aí
no meio da frase você já desiste. Eu até postei isso nos stories hoje. Isso foi em 2017, se não me engano. Foi uma vergonha que eu tive na hora ali e tal. Hoje em dia eu não ia ter vergonha não, entendeu? Mas na época eu tinha muita vergonha. Eu fui pedir pra passar o sal, só que em vez de pensar antes pra falar e tal, eu achei que eu ia saber falar isso. Ah, você pode me passar o sal, por favor? Eu tava na mesa assim com alemães e tal. Eu falei, você pode me passar o sal, por favor? Quando eu fui falar, eu travei na palavra passar. Porque eu não sabia falar a palavra passar em alemão. E na hora eu não lembrei que eu poderia ter usado o verbo geben, né? Kannst du mir das Salz geben? Você pode me dar o sal? Na hora eu pensei em português, né? Falei, poxa, eu quero falar assim, você pode me passar o sal, por favor? Aí eu falei, faltou o verbo no final. Eu falei, kannst du mir bitte das Salz? E aí no final, das Salz, aí travei assim e tal. No contexto a pessoa entendeu que eu fiquei apontando, mas me deu uma vergonha porque eu falei, porra, velho, tô me dedicando tanto, não sei falar essa frase em alemão. Aí bateu uma frustração. A galera ficou de boa, a galera nem se ligou que eu tava sentindo isso, mas dentro de mim, tá, eu tava morrendo por dentro na hora. Vergonha, frustração. Cara, eu tô me dedicando tanto, eu não consigo falar uma frase dessa, velho. Você pode me passar um sal, por favor, velho? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aí e tal. E aí eu não desistia, né? Não, tem que ter alguma forma diferente de fazer e tal. E aí, ao longo do tempo, fui descobrindo formas diferentes de fazer, que inclusive eu vou te mostrar isso a partir do dia 19 no evento, né? Então, é muito louco você às vezes ficar desistindo no meio das frases e tal. Por que acontece isso? Porque você não está estudando da maneira correta com estratégia. Você precisa ter estratégias. Você precisa pegar o bizu, né? Bizu na Bahia é tipo pegar o olhar. Você precisa pegar o olhar. São vários olhares ali que você tem que ter diferenciados, né? Diferentes, para você cavar no lugar certo. Porque às vezes você está cavando no lugar errado, está só gastando energia. Está cavando no lugar errado, pô. Está gastando energia. Cava no lugar certo. Cava no lugar certo. A Kika falou, mesmo para quem sabe quase nada, conseguirá manter um diálogo com todos os nativos? Você está falando em relação ao evento? O evento é para quem está no zero, no avançado, no intermediário, não importa. Não importa o nível em que a pessoa esteja. Se ela sente o seguinte, cara, eu não consigo falar alemão com confiança no dia a dia. O vocabulário do dia a dia eu não consigo falar, não consigo entender as pessoas direito. Como é que eu faço para resolver essa questão? O evento é para essa galera. Não importa o nível que você está, entendeu? O evento é para quem não consegue falar com confiança no dia a dia. Se você percebe, não, eu já falo alemão de boa. Nem aqui você estaria, né, me ouvindo, porque ninguém vai perder tempo. Já fala alemão, tá perdendo tempo aqui na live. Por que tá me ouvindo aqui na live? Não é uma dor para ela. Né? Então o evento é para quem quer falar alemão com mais confiança no dia a dia. É voltado para imigrantes. Quem mora em país de língua alemã. Quem está no Brasil, quem está em Portugal, quem está em Moçambique, quem fala português é bem-vindo? Claro que é bem-vindo. Mas você não é, se você tá de boa ali, alemão para turismo, frasezinha, não sei o que, você não é, não é que eu não quero te ajudar, a frase não é essa. Você não é o meu foco. O meu foco é quem mora aqui e quem fica passando perrengue. Quem mora aqui está passando por essas situações que eu estou citando aqui o tempo todo. Você, às vezes, percebe que alguém muda para o inglês numa conversa, como se estivesse puxando um freio de mão de emergência. E aí você olha e fica com vergonha de pedir para ficar no alemão ali, porque você sente que você não vai dar conta de falar o alemão. Eu desci aqui, eu rolei para baixo, aí a Kika tá falando, não, eu tô falando do seu curso. Não, meu curso, meu curso é do zero ao avançado. Aí tem todos os níveis, A1, A2, B1, B2, C1. Do zero ao avançado. Só que é muito louco falar do meu curso agora, que inclusive não é o momento, mas o meu curso, ele não tem a mesma estrutura de curso tradicional. Não tem a mesma estrutura de nenhum curso que você já viu. É de uma forma diferente. É estruturado de uma forma diferente. Por isso que se você for ali aqui no meu perfil, tem os feedbacks. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nos feedbacks da galera. Tem feedback de vários alunos, né? Vai lendo os feedbacks dos alunos ali que você vai ver que o curso é diferente de tudo que você já viu. Só que por isso que vale a pena você conhecer o método ADD, que é o método que eu aplico, né? E esse método ADD eu te mostro de graça. Você consegue copiar de graça o método que eu usei e uso com os alunos, né? Para falar alemão com confiança no dia a dia, você pode copiar de graça e usar para você. Vou te apresentar isso a partir do dia 19.
Então, assim, o que é que te faz, então, procrastinar menos? Se perguntar, qual multa que eu pago todo dia por não falar alemão? Às vezes você passa anos colecionando certificados ali por causa do seu ego, mas, velho, cuidado com o seu ego. Ego é, eu tenho um certificado. Tá bom, já tenho papel, eu falo agora no dia a dia. Não consegue. E aí fica aquele contraste, né? Aquela contradição. Como assim eu tenho um papel que me certifica, que fala que eu consigo isso, mas na prática não é desse jeito? O papel não serve de nada. Serve sim, Ravile, serve para apresentar no órgão inteiro, beleza, para aspectos práticos sim, mas o papel não é uma garantia de que você fala com confiança. A Kika falou, porque já fiz um e nada aprendi, mesmo estudando pura gramática. Pois é, mas olha só sua frase, mesmo estudando pura gramática. Tá errado, se foi pura gramática, é uma metodologia completamente ineficiente. Tem que ter a gramática, tá? Tem que ter a gramática, só que aliado à gramática tem que ter vários outros recursos e outras formas de aprender que as escolas tradicionais não apresentam para você. Eu falo sobre isso tudo no evento que começa segunda-feira que vem. Faltam só 7 dias para a gente começar. Daqui a 7 dias a gente tem encontros que vão explodir a mente de vocês. Beleza? Então, olha só. Qual é agora o 6º passo simples? Para a gente entrar na reta final, 6º passo simples. A Kika falou frases montadas? Não só. Não só. Eu sei que agora bate uma curiosidade, né? Tá, mas conta aí então o que é que eu tenho que fazer. Já vou falar no evento. Não tem como eu te contar aqui, porque no evento eu passo material para vocês em PDF. Passo e-book. Compartilho informações na tela. É um evento com início, meio e fim. Se você assistir só a primeira aula e perder a segunda, não adiantou de quase nada. Se viu a segunda e não viu a primeira, caiu de paraquedas na segunda, perdeu o fio da meada. Se foi para a terceira, parou na metade e não finalizou, não pegou o ouro. Então é um evento com início, meio e fim, todo arquitetado para que você saia do evento com tudo redondinho na sua cabeça. Né? Não adianta te falar que agora o que é que tem, o que é que vai ter, porque o evento, imagine só, eu pegar 9 anos de experiência, preparar aulas bem direto ao ponto, condensadas com o suprassumo daquilo que realmente vai te ajudar de verdade. Invisto tudo nesse evento, com material, com exemplo. Só na primeira aula eu te passo mais de 50 frases do dia a dia e várias outras paradas. Vou abrindo sua mente em relação ao aprendizado para você. Olha para isso aqui, ó. Então agora não tem como eu te falar 1% do que vai ter lá dentro. Qual horário da Alemanha será no dia 19? 8 horas da manhã. Vocês recebem as aulas, a primeira aula, né? E aí você tem o dia inteiro para assistir. Você pode ver no melhor horário para você. A maioria, claro, né, já tá na agonia, querendo ver, quando recebe ali de manhã. Acho que é antes de 8, né? 7 alguma coisa já recebe. E aí a galera já começa a ver. Se você não conseguir, é no horário da Alemanha, tá? Tudo que eu falar é horário da Alemanha. Se você não conseguir, vou ver na hora do almoço. Veja na hora do almoço. Se estiver trabalhando, né, ou ocupado ali com seus afazeres e tal. Não consegui, nem na hora do almoço eu consegui. Vou ver quando chegar do trabalho, já reservei o horário ali e tal. Pum, já coloca quando você chegar do trabalho. E qual é o 6º passo simples, então, para você parar de empurrar os estudos com a barriga? Ó, isso aqui a gente já fez, né? O 5º, agora é o 6º. O 6º é esse aqui, ó. Praticar atenção plena. O que é praticar atenção plena? Vamos lá. O meu sócio, ele me deu em janeiro uma pulseira. Essa aqui, ó. Nessa pulseira tá escrito assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler, eu acho que não. Talvez até consiga, né? Chega de desculpas. Olha com calma, vê se consegue ler. Acho que consegue, né? Tá escrito na pulseira assim, ó. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Ele me deu essa pulseira em janeiro. Ele não sabia. Mas ele simplesmente... Minha mente, ela já tava muito assim... Ao longo dos anos, venho trabalhando para melhorar foco, melhorar atenção, né? Melhorar tudo na minha vida, assim. Eu adoro essa coisa de neurociência, de meditação, atenção plena e tal. Mas ele não sabia o poder que teria essa pulseira na minha vida. Chega de desculpas. Quando ele me deu essa pulseira, o que aconteceu? Tá no meu braço o tempo todo, eu não tiro nem para tomar banho. Desde janeiro, ela tá aqui, ó. Não tiro nem para tomar banho. E eu fico assim, pô, tomara que ela não estoure, né? Não quebre.
porque eu não tiro nem para tomar banho. Ele não sabia o poder que essa pulseira ia ter na minha vida, porque o tempo todo, quando eu penso em procrastinar, eu olho para a pulseira, aí tá escrito, chega de desculpas. Porque o nosso cérebro, na real, a gente desde criança aprende a dar desculpa, aprende a mentir por medo de punição, e a gente é treinado a vida inteira. É uma coisa automática do nosso cérebro. Como o nosso cérebro quer economizar energia, já que a energia, para nossa sobrevivência, era algo escasso você ter energia, né? Você, no caso, através de alimento e tal, isso era escasso ali, você poderia morrer com muita coisa, etc. Enfim, o nosso cérebro é programado para economizar energia. E aí, por isso que a gente procrastina, por isso que a gente não quer fazer muita coisa, por isso que a gente ama a recompensa imediata, etc. A gente quer estocar, essa coisa toda. E aí, quando o meu cérebro ele vai pro lado de economizar energia, de recompensa imediata, de não fazer aquilo que está sendo difícil fazer, eu olho para a pulseira, chega de desculpas, e vou lá e faço aquilo que tem que ser feito. A atenção plena é quando você bota o drone, mete o drone e observa os pensamentos automáticos do seu cérebro. A gente tem pensamentos automáticos no cérebro. Inclusive eu fiz terapia, olha que coincidência, entrou até aqui, ó, psicóloga Frasson. Olha que coincidência, deve ser psicóloga, né? Tá escrito psicóloga. Eu fiz terapia uma época e a psicóloga era da linha da terapia cognitivo-comportamental, né? Que é TCC. E aí eu falei com essa psicóloga, nos momentos eu enfrento tais desafios, e ela aplicou comigo essa técnica e tal, de eu começar a observar os meus pensamentos automáticos. Eu falei, cara, que parada interessante, né? E meditação também ajuda muito, né? Você a realmente identificar seus pensamentos automáticos. E aí tem uma outra psicóloga na internet que é muito famosa, como é o nome dela? É do Rio de Janeiro, um cabelo curto assim, que escreveu um livro chamado Mentes Perigosas, sobre psicopatas e tal. Ela é muito famosa. Bia? Acho que é Bia mesmo. Ela falou uma vez, isso ficou gravado na minha mente, ela fez a metáfora do drone. Ela é tipo um drone, ó. Quando você realmente quiser observar seus pensamentos, é como se fosse um drone que você, de cima, Ana Beatriz, ela mesma, Ana Beatriz. Você, de cima, tá ali observando seus pensamentos automáticos e tal. Velho, eu falei, cara, isso é muito massa, velho. Eu tinha aprendido isso na meditação, mas essa forma dela falar deixa tudo muito mais fácil da gente entender, né? Quando a gente cria uma analogia assim e tal. Ela criou essa analogia, eu achei muito massa. Já usei isso várias vezes conversando com vocês, né? Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu já falei isso várias vezes. E você mete o drone. Ela é psiquiatra, exatamente. Eu falei que ela é psicóloga? Se eu falei, foi um erro. Exatamente, mas ela é psiquiatra. E aí, mete o drone pra se ligar nos pensamentos automáticos e tal. E aí eu já li um livro também em alemão, esqueci o nome do livro agora. Eu leio os livros e vou esquecendo os títulos, a mesma coisa com filme. Mas eu tenho que memorizar mais, porque isso passa credibilidade também pra vocês. Quando você lembra do nome do autor, do título e tal, passa mais credibilidade. Eu já aprendi isso estudando comunicação, mas acaba que eu esqueço, velho. Fazer o quê? Eu esqueço o nome dos livros. Mas eu li um livro falando que a nossa mente o tempo todo tá enganando a gente. O tempo todo. Tem uma parada que engana a gente, que é a seguinte: às vezes você acredita, você olha pra pessoa e pensa, tal pessoa, acho que ela tá pensando tal e tal coisa de mim. Aí você cria uma resistência em relação à pessoa, porque você recebeu um olhar que não foi um olhar que te agradou tanto, mas foi uma cara de parede. A realidade foi que a pessoa olhou pra você com cara de parede, mas na sua cabeça você olhou pra pessoa através de como você se enxerga. E aí você olhou pra pessoa como você se enxerga, e você tem autoestima baixa, e você já olha pra uma pessoa que te olhou com cara de parede. A realidade é que ela te olhou com cara de parede, ela não te julgou e ela nem te conhece, mas você, nossa, acha que aquela pessoa não gostou de mim. E, meu Deus do céu, aí você já cria uma birra com a pessoa, achando que ela não gostou de você. Aí você comenta com a outra pessoa, fulano, não vou pra lá não, porque eu acho que aquela pessoa não gostou de mim. Aí a sua amiga fala, amiga, mas ela é tão gente boa e tal, por que você acha que ela não gostou de você? Não, amiga, ela me olhou com cara estranha e tal. A realidade é que a mulher olhou com cara de parede. Não é que ela me olhou com cara estranha, que não sei o que e tal. Ou seja, você tá deixando sua mente te levar para um local de irracionalidade. Você não tá ponderando aqui e pensando, vem cá,
qual é a chance de eu estar errada nessa situação? Quando você se faz essa pergunta, qual é a chance de eu estar errada ou errado nessa situação? Pô, a chance é relativamente grande, né? Porque eu não tenho bola de cristal, eu não consigo ler a mente de outras pessoas. Aí você vai aprendendo esse tipo de coisa, pode ser com leitura, pode ser com terapia, com um profissional, pode ser com um filme, não importa. Você pode aprender esse tipo de coisa e aplicar na sua vida. E a partir do momento que você vai aplicando essas coisas na sua vida, você vai entendendo, caramba, minha mente, ela tá me jogando pras cobras aqui em vários momentos, né, velho? E aí tem um livro que eu li mostrando várias situações, circunstâncias nas quais a mente tá jogando a gente pra surdina o tempo todo. Jogando a gente pras cobras o tempo inteiro. Então, cuidado que se você acreditar em tudo que você pensa, você tá na merda. Porque, primeiro que a maior parte dos pensamentos que você tem todo dia são pensamentos repetidos. Todo dia você tem praticamente os mesmos pensamentos. Os seus pensamentos não são seus. São condicionamentos. Coisas que colocaram na sua cabeça ao longo dos vários anos. Pai, mãe, tio, tia, parente, família, escola, televisão, gente famosa que você segue e adora. Muito pensamento que você tem não é seu, é do seu pai. O seu pai te falou várias vezes, hipoteticamente falando, né? Ah, você é toda desajeitada. Você acreditou nisso. Durante vários anos da sua vida, você ouvia desde criança. Nossa, que menina desajeitada. Pega no copo, já cai. Pega no prato, quebra o prato. Meu Deus, que toda desengonçada, desajeitada. Você cresceu com autoestima baixa porque você acreditou nisso. Aí, se você não tiver a malandragem que eu falo é uma linguagem muito informal, né? Mas se você não buscar ajuda, não tentar perceber que muita coisa não é você, você passa uma vida inteira, até você morrer, com a autoestima lá no chão, achando que não consegue nada, que isso é pros outros, que não é pra você, por causa de coisas que você ouviu na sua infância e adolescência. Velho, isso é tão perigoso. É tão perigoso que vocês não têm ideia, meu Deus do céu. Todo ser humano tem suas questões. Eu tenho as minhas questões também. Só que eu fico lutando, bato na mesa e falo, não vou acreditar nisso. Não vou acreditar nisso. Você pode achar que não. Mas eu morria de vergonha de ficar aparecendo na câmera. Fazer live e tal. Morria de vergonha. Ficava assim, porra, velho, dá uma agonia, né? Você falando com as pessoas ali, você se sente, você não quer errar, você se sente julgado, você fala meio travado, você fala às vezes querendo agradar, porque você não quer né, alguma crítica de lá pra cá e tal. Isso era mais no começo, hoje em dia não tenho mais isso não. Porque a prática da cara a tapa me fez, a cada live, eu perdia 0,1% dessa timidez ou desse medo, né? Hoje em dia eu falo com você do jeito que eu tô pensando. Se meu estado de ânimo é mais... Hoje eu tô reflexivo, né, e tal, e também o tema aqui pede isso. Eu vou falar desse jeito reflexivo. Se eu errar algum pensamento e tal, beleza, errei, ser humano erra. A gente faz tentando não errar. Mas pode ser que aconteça. Ah, alguém me corrige e tal. Beleza, tô dando a cara a tapa aqui, só que é um processo, tudo é um processo. E aí você tem que se ligar nisso. Você não nasceu pronta. Se você hoje tem um objetivo e ainda não atingiu, você pode se esforçar para atingir aquele objetivo. Porque se você tiver uma mentalidade fixa, você vai acreditar que não é para você. E quando você perde a esperança, acabou. Perdeu a esperança, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você não acredita, como é que vai acontecer? Quem está fazendo vai alcançar, porque ela vai se virando, vai descobrindo formas de não fazer, formas de fazer, vai se virando nos 30, incansavelmente, irritantemente constante, ela vai chegar, tu pode ter certeza. Não importa o tempo, ela vai chegar. Eu tenho objetivos profissionais, eu tenho certeza que eu vou chegar. Mas não me pergunte quando. Sei lá quando eu vou chegar. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar, por quê? Porque eu já botei na minha cabeça, o tempo vai passar. Para todo mundo. O tempo vai passar para mim também. Se o tempo vai passar, é melhor ele passar eu fazendo e indo em busca do que eu quero, ou é eu não fazendo e desistir com medo de não ser para mim? Oxe, passa o tempo. Eu vou fazer acreditando que é para mim também. Principalmente quando a gente percebe o seguinte, se outras pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Agora, quando uma coisa é impossível, e você olha assim, isso é impossível aqui, ninguém conseguiu ainda,
Não quero me enveredar nisso não, porque eu posso perder tempo, né? 10 mil pessoas já tentaram, não conseguiram. Eu vou começar do zero isso aqui? Não. Beleza, mas se bem que quem pensa assim, aliás, se todo mundo pensasse assim, a gente não teria conquistado muitas coisas grandiosas na humanidade, né? Tem uma frase, inclusive, muito maravilhosa que eu adoro, que é assim: não sabendo ser impossível, foi lá e fez. Amo essa frase. Não sabendo ser impossível, foi lá e fez. A pessoa, ela fez de boa, velho. Ela foi lá e fez. Ontem eu tava andando, né? E tava me sentindo sobrecarregado, ansiosão e tal, cheio de tarefa. Tô cheio de tarefa pra fazer, né? Porque vai ter o evento, então eu aumento publicações na internet, eu agrego mais valor aqui, passo bastante conteúdos pra vocês, etc. Aquecendo pro nosso evento ali, dar oportunidade de pessoas conhecerem o método ADD, que é o método que eu aplico e tal, né? E aí eu tô me sentindo muito sobrecarregado, porque eu tô trabalhando, sei lá, umas 15 horas por dia. Eu tô assim, tava ontem andando, né? E pensando, cara, eu tô muito sobrecarregado, velho. Porra, que loucura é essa e tal, não sei o quê. E a cada tarefa que eu tô fazendo muito ansioso, muito na pressão, né? Porque virou obrigação, eu tenho que fazer e tal. Tá uma lista de tarefas aqui e tal, que eu tenho que ir ticando e tal. E aí caiu a ficha ontem que eu pensei assim, vem cá. Tu tá fazendo as tarefas, não tá? Tu tá fazendo as tarefas, beleza. Tem que ser desse jeito? Tem que ser nessa dor, na base do sofrimento? Ou tu consegue fazer, já que tu vai fazer de qualquer maneira, tu não vai fazer? Tem como tu fazer, mas não ser dolorido? Não ser... Porque eu percebo que eu fico assim, né? Eu tô fazendo uma tarefa aqui e tal, aí eu percebo que já tem mais 3 assim, que são longas também. Aí eu faço assim, ó. Fico puxando o ar, né? Puxo o ar, parece que meu corpo ele tá pedindo oxigenação e tal, pra diminuir a ansiedade. Alguma coisa do corpo aí que eu não entendo direito, que deve ser pra tentar relaxar, né? Eu puxo um ar e solto assim, algumas vezes. Buscando uma leveza, buscando relaxar um pouquinho. Aí quando eu faço isso, pensei ontem, né? Por que tu tá fazendo isso, velho? Não pode ser sem essa ansiedade? E tal. Aí eu pensei, pode. E por que tu tá com ansiedade? Porque tua mente tá te levando pra isso. Por que tu não tenta reprogramar aí pra não ser assim? O que é que tu pode fazer? Aí eu pensei, praticar atenção plena. Praticar atenção plena significa, não vou encarar isso como um monstro. Eu vou só fazer. Tem uma frasezinha alemã que é muito legal, né? Mach einfach. Mach einfach. Só faz. Simplesmente faça. Mach einfach. E faça e não pense que aquilo é penoso. Se coloque em ação. Tu não vai fazer, tu vai fazer de qualquer maneira, tu já tá fazendo, pô. Todo dia tu vai fazer. Já tem as obrigações, tu já sabe que tu é um cara responsável, que tu vai fazer, tu não vai fazer? Vai, beleza. O que é que tu pode fazer então para que as tarefas não consumam toda a tua energia e tu vai dormir mal aí, caindo no cabelo, sei lá, que tá caindo no cabelo aqui em cima, ó. Deve ser ansiedade, sei lá. Por que tu não faz sem se desgastar tanto? Eu tava pensando sobre isso ontem. E aí, pra gente finalizar então nosso papo, o 6º passo simples então para você parar de procrastinar, de adiar seus estudos de alemão, é praticar a atenção plena. Que é, cara, olha só, eu tô na base do medo, acreditando que eu não consigo mais, que não é pra mim. Eu tentei várias coisas e aí eu acho que eu não consigo mais, ou que não tem uma coisa nova pra fazer. Eu percebo que minha mente está querendo zona de acomodação. Ou seja, eu não quero ir pro novo, porque o novo dá medo. Eu tenho medo de perder tempo. E minha mente está me jogando aqui para aquilo que é familiar para mim. E aí começa a vir aquelas coisas das desculpas que você coloca, né? Eu tô velha demais para isso. Aí a ciência vai e comprova que mesmo em idades mais avançadas, o cérebro ainda ocorre a neuroplasticidade, que é novas conexões cerebrais e tudo mais. Isso acontece também em idade avançada. Então a ciência vem e te joga na tua cara. Não, independente da tua idade, tu consegue continuar aprendendo. Aí tu fala, não. Tu tem peito então pra derrubar anos de estudo que comprovam coisas que vão de encontro ao que você acredita? E vem a impostura como a Lauren falou aí. Aí vem, tô velha demais. Mas eu não tenho tempo. Aí pra mexer em rede social você tem tempo. Não, mas com filhos não tem como. Aí tem um monte de mãe correndo atrás com filhos, estudando, se dedicando e aprendendo a falar com confiança.
Tenho dezenas de alunas com vários depoimentos dizendo: você mudou minha vida, eu aprendi que não sou. Tem um monte. Aqui tu vai no meu, para não dizer que eu tô mentindo, vai no meu perfil aqui do Instagram e clica em feedbacks e lê um por um pra tu ver o negócio, o que é que tu vai ler. Ah, porque eu não tenho talento. Não existe isso de talento ou não talento para idioma, existe estratégia. Se tu estiver aplicando a estratégia errada, tu não vai conseguir. Acabou. Cavar no lugar errado você vai só se esforçar e não vai tirar nada daquele buraco ali. Nossa, mas tem que estudar muitas horas por dia e eu não tenho essas... Quem te falou? Frequência, um pouquinho por dia, é mais importante do que intensidade. Ah, não, mas porque minha memória é péssima. Não é. 90% fica falando, minha memória é péssima. Não, você só não sabe o que é recordação ativa e repetição espaçada. Ô, Raviri, tu vai falar sobre essas coisas todas no evento? Vou sobre tudo isso. Com base na ciência. Na tela tem os estudos. Para você... Ah, eu duvido de Raviri. Tá bom, os estudos estão na tela, na descrição. Vai lá e consulta, lê um por um. No evento eu te passo o suprassumo do conhecimento que você precisa para aprender alemão, para falar com mais confiança no dia a dia. Tem a ver com estudo de idioma. Você pode aplicar no inglês também, é outra coisa. Mas como eu sou professor de alemão, eu foco no alemão. E você pode aplicar isso. Então, se você às vezes assiste um vídeo relacionado a como comer melhor, assiste um outro como treinar melhor, assiste um outro como não sei o que melhor, por que você então não se dá o direito ou não se dá a oportunidade de assistir 3 aulas, que é esse evento, que é só para quem está inscrito, de entender como é que eu aprendo alemão melhor? Você conhece o método ADD? Método alemão do dia a dia? Você sabe quais são os pilares do método ADD? Não sei quais são. Então, se não conhece, como é que você vai dizer que não funciona? Se você nem conhece. A Silvânia entrou aí, não sei se ela entrou e saiu, mas a Silvânia entrou aí. A Silvânia é uma aluna minha que, de feedback da Silvânia, eu devo ter mais de uns 50. Do tanto que ela me fala que mudou a vida dela e tal, isso me dá um gás danado, né? Saber que eu consigo ajudar as pessoas e tal. Do tanto que o método ADD mudou a vida dela. A psicóloga falou, autossabotagem. Nossa, nós somos os nossos próprios inimigos. Exato, nossa senhora. Mas é isso aí, galera. Então, a gente finalizou mais de 1 hora de papo, hein? Rendeu. Mais de 1 hora aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. A gente se vê então. Hoje à noite, às 20 horas, tem live. Todo dia, meio-dia e às 20 horas. Só terça que às 20 horas não tem, mas o restante tem. E eu quero ver todo mundo segunda-feira no evento, né? Às 19 horas. Começa... Às 19 horas não, gente. No dia 19 de maio começa o nosso evento. Vocês vão receber as aulas. A aula 8 horas da manhã ou um pouquinho antes. E você pode assistir ao longo do dia. A Vanessa perguntou, as pessoas que estão inscritas e não puderem assistir as outras... Ah, acabei de falar, né? Exatamente, você tem o dia inteiro para poder assistir a aula. Bora, Phil, fala comigo. Agora eu te mandei um alô. O Arli Reis de Aquino. Nossa, demais, você é muito maduro. Muito obrigado, meu brother. É muita porrada que a gente toma, né? Vai tomando porrada, vai desenvolvendo, tentando melhorar como ser humano e tal. Mas obrigado pela consideração e pelo feedback também. Beleza? Então é isso, gente. Beijão pra vocês. A semana tá só começando. Bora pra cima. Cuidar com a mente, que a mente mente. E vamos pra cima. Grande lenda. Grande lenda. Esse cara que comentou agora, um grande amigo meu. E ele não é baiano, né? Ele é ali de São Paulo, Minas também e tal. E aí ele e o irmão dele, eles pronunciam assim, ó. Lenda. Né? A gente brinca um com o outro, né? Chama de lenda. Na Bahia é lenda, né? Fala lenda. É mais reto, né? Lenda. Lenda. E lá no Sudeste, pelo menos ali em São Paulo e tal, fala lenda. Como se tivesse um I, né? Lenda. Aí eu brinco com eles. Que eu falo lenda, mais reto. Lenda. E eles falam lenda. Eu brinco com eles. Fala lenda, que esse sotaque é diferente. Psicóloga. Ravili, eu sou a Carla. Te mandei mensagem semana passada. Tô te aguardando. Sei que está corrido pra você, mas Você tá me aguardando? Você mandou mensagem onde? Porque realmente tô recebendo milhares de mensagens. E sou eu que respondo. Eu não tenho suporte pra responder. E eu sei que eu tenho mensagens pra responder sim. E sábado e domingo eu não respondi mensagens porque eu tava fazendo outras coisas e tal. Mas eu vou responder hoje, beleza? Todo mundo eu vou responder hoje. Então, gente, tamo junto. Beijão pra vocês. Vamos que a semana tá só começando.